Na definição química, o etanol, também chamado de álcool etílico, é um composto orgânico da família dos álcoois, representado pela fórmula molecular C2H6O. Já na linguagem do cotidiano, o vemos camuflados em diversos produtos, como em solventes de tintas, produtos de limpeza, cosméticos, em bebidas e principalmente como combustível. Falando em combustível, este último é o responsável por ele ser amplamente utilizado no Brasil. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, cerca de 35,4 bilhões de litros de etanol foram produzidos no ano de 2023. Mas como e por que o etanol tornou-se tão utilizado no Brasil? Durante a era da ditadura militar, nosso país era um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Entretanto, no final da década de 70, devido à dificuldade de encontrar petróleo, o preço do barril aumentou. Esse período foi marcado como a crise do petróleo. Como solução, o governo militar desenvolveu o programa Proálcool. Seu principal objetivo era adicionar etanol na gasolina, a fim de diminuir a dependência que o país tinha do petróleo oriundo do exterior. Além disso, o programa auxiliaria no setor açucareiro, que vivia constantes instabilidades. Logo, produzir etanol como combustível era rentável, uma vez que é fabricado na cana-de-açúcar, matéria orgânica muito abundante do Brasil e de produção relativamente barata. Modo de produção. Vamos entender como é produzido o etanol, passo a passo. A sua produção inicia-se com a colheita da cana-de-açúcar, que são depois lavadas e trituradas em um moinho para extrair o seu caldo rico em açúcares. Esse caldo é filtrado e purificado para remover as impurezas. Em seguida, é inoculado com leveduras que fermentam os açúcares, convertendo-os em etanol e dióxido de carbono, em um processo que leva de 24 a 72 horas. Após a fermentação, a mistura resultante passa por uma destilação para separar o etanol da água e das impurezas. Para obter etanol anidro, que é de alta pureza, o etanol destilado pode ser desidratado para remover a água residual. Finalmente, o etanol é produzido e armazenado em tanques e pode ser misturado à gasolina ou utilizado como biocombustível puro. Custos de produção. Os custos das matérias-primas podem ser voláteis, impactando diretamente os preços do etanol. E os investimentos iniciais para infraestrutura são altos. Embora haja muitos postos que oferecem etanol, algumas regiões essa infraestrutura ainda é limitada. Entretanto, a produção de etanol gera subprodutos como farelo e bagaço, que podem ser utilizados na alimentação animal, aumentando a rentabilidade. No Brasil, por exemplo, estados como São Paulo, Goiás e Mato Grosso, que são grandes influentes no setor agropecuário, lideram o ranking dos maiores produtores de etanol no país. O etanol para o funcionamento do motor. Como dito anteriormente, o etanol pode ser utilizado como combustível. Entre os motores de veículos, ele é principalmente usado em motores de ciclo alto. Seu funcionamento basicamente se dá em 4 tempos: admissão, compressão, explosão e escape. Na primeira etapa, a válvula de admissão ela se abre, o pistão desce e enche a câmara com a mistura de ar e etanol. Após isso, a válvula de admissão ela se fecha, começando a etapa de compressão, onde o pistão sobe comprimindo essa mistura. Quando o pistão chega no ponto morto superior, PMS, acontece uma liberação da energia da centelha elétrica da vela de ignição, que explode a mistura de ar e etanol, dando início à etapa de explosão e movimenta o pistão para baixo com muita força. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento ela é aberta e o pistão sobe, empurrando todo o resíduo para fora da câmara de explosão, finalizando todo o ciclo do motor. Gasolina versus etanol. Você já deve ter ouvido falar que atualmente os carros possuem motor flex, mas afinal, o que isso quer dizer? Um carro flex pode ser abastecido tanto por etanol quanto por gasolina, ou a mistura dos dois combustíveis em qualquer proporção. Geralmente, com gasolina, andamos mais quilômetros por litro, e com etanol, o carro possui mais potência. Mas afinal, qual dos dois comprar nesses tempos de custos elevados? Então, para entendermos, temos um cálculo. Se o preço do etanol estiver 70% acima do preço da gasolina, não compensa colocar etanol, pois estaremos pagando mais para percorrermos o mesmo percurso. Bom, para entendermos melhor, vamos fazer na prática. Estamos em um posto de combustível da cidade de Salinas. Aqui, o preço do etanol está de R$ 4,29, já o preço da gasolina está de R$ 6,14.
Fazendo o cálculo, vemos que o preço do etanol é igual a 70% do valor da gasolina, portanto, não há diferença em custo. Vantagens e desvantagens do etanol. Além de ser uma opção de combustível, o etanol pode resultar em menos emissões de gases de efeito estufa ao longo do seu ciclo de vida. E não podemos esquecer do impacto social. A indústria de etanol gera empregos nas áreas rurais, contribuindo para o desenvolvimento local. Entretanto, uma das principais desvantagens é que a produção de etanol pode competir com a produção de alimentos. Isso pode elevar os preços dos alimentos e afetar a segurança alimentar. Outro ponto importante é que o cultivo intenso da cana-de-açúcar para a produção de etanol pode levar à degradação ambiental e até ao desmatamento para abrir novas áreas agrícolas. A descoberta do etanol. O metanol foi produzido pela primeira vez em 1661 pelo químico escocês Robert Boyle, mas sua produção em larga escala começou apenas no século XIX, a partir da destilação da madeira. No início do século XX, passou a ser utilizado como solvente e em processos químicos industriais. Durante a década de 1920, o metanol se tornou popular como combustível para motores de combustão interna e na produção de formaldeído. A produção de metanol. O metanol, também representado quimicamente por CH3OH, pode ser produzido a partir de várias fontes, como gás natural, carvão ou biomassa. De modo geral, a produção de metanol ainda enfrenta altos investimentos iniciais. A infraestrutura necessária para sua produção e distribuição não está totalmente desenvolvida em muitos lugares. Além disso, os preços das matérias-primas podem ser voláteis, impactando sua viabilidade econômica. No entanto, nos locais em que o gás natural é abundante, por exemplo, o custo de fabricação do metanol é mais baixo. Eficiência energética. Falando sobre energia, o metanol possui alto poder calórico, proporcionando uma boa eficiência em motores. Isso significa que ele pode gerar mais energia em comparação a outros combustíveis. Mas cuidado, no Brasil é proibido o uso de metanol como combustível, uma vez que ele é altamente tóxico, pode causar náuseas, cegueiras e até morte. Além disso, ele tem uma característica perigosíssima. Ele produz uma chama quase invisível. Isso pode causar diversos acidentes, como foi o caso que ocorreu em uma corrida de Fórmula 1, em que o motorista pegou fogo e ninguém conseguiu ver para apagar. As vantagens e desvantagens do uso do metanol. O metanol é considerado uma alternativa mais limpa em comparação com combustíveis fósseis tradicionais. Quando queimado, ele produz menos emissões de dióxido de carbono, CO2, e poluentes atmosféricos, como óxido de nitrogênio, NOx, e partículas, se comparado à gasolina e diesel. Todavia, por ele poder ser produzido a partir de gás natural ou carvão, o faz depender de combustíveis fósseis. Isso resulta em emissões significativas de CO2 durante sua produção. Os impactos causados pelo uso do etanol e metanol. Apesar dos biocombustíveis serem renováveis e serem menos prejudiciais ao meio ambiente, eles ainda têm vários problemas a serem resolvidos, como o desmatamento. A produção do etanol e metanol, como falamos anteriormente, pode ser feita pela cana-de-açúcar e soja, e para a produção desses materiais, existe muita área para o plantio, agregando muitas florestas derrubadas. Outro ponto importante é que o cultivo dessas matérias-primas podem demandar grandes quantidades de água, fertilizantes e agrotóxicos, impactando no solo e recursos hídricos. Além disso, temos a perda da biodiversidade. A monocultura, que é o cultivo de uma única espécie em grandes áreas, pode prejudicar a fauna e a flora locais. Ademais, um dos impactos provocados são as emissões de gases de efeito estufa. Embora o metanol e o etanol sejam considerados mais limpos que os combustíveis fósseis, suas emissões ainda podem ser significativas. Existem também os impactos sociais. Pela produção, reúne muita área de plantio, há uma disputa por terra entre os produtores dos biocombustíveis e pequenos agricultores e grandes empresas. E não podemos esquecer dos danos provocados nas comunidades locais, que podem ser afetadas socialmente e economicamente pela mudança no uso da terra. Iniciativas do governo para o combate desses malefícios. Em meio a tantos impactos negativos, o governo e as grandes empresas já estão tomando medidas necessárias para minimizar os impactos, como a criação da International Sustainability and Carbon Certification. A ISCC fornece provas de conformidade com os critérios ambientais, sociais e de rastreabilidade, qualificando a biomassa ou empresas de biocombustível para reconhecimento legal sob os critérios definidos pela Diretiva Europeia de Energia Renovável.
Além disso, muitos governos têm criado políticas regulatórias para controlar a produção e o uso de combustíveis fósseis, e não podemos deixar de citar as inovações tecnológicas que tentam promover a produção mais sustentável, como os biocombustíveis de segunda geração. Ainda assim, muitas outras ações podem ser adotadas. Uma delas seria a educação e conscientização. Também são essenciais campanhas informativas que podem ajudar a população a entender melhor os impactos do etanol e do metanol. Por último, é preciso mais incentivos e apoios à pesquisa científica, promovendo estudos que visem desenvolver cada vez mais estes biocombustíveis, tornando-os mais sustentáveis.